pastor e pai. Nos alegramos, ó Pai, de ver os filhos, Senhor, ó Pai, aprendendo, ministrando a Tua palavra. Isso é uma honra. Nós queremos te agradecer. Abençoa, fale conosco através daquilo que o Senhor ministrou no coração da Letícia nessa noite para a Tua igreja. E seja o Teu nome glorificado e a igreja diga amém. 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 Aleluia. Como a igreja para o Senhor, amém? Amém. Amém. Esse negócio de telefone é engraçado porque quando eu tinha idade desses meninos, não tinha internet ainda, né? Então, os telefones sem internet não fazia nada. Não podia, se entrasse na internet, tinha que fechar rapidinho, senão ia vir cobrando quase $20, porque entrava na internet. Mas esse negócio de telefone é difícil mesmo. Sem mais demora, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Números 14. Números capítulo 14, versículo 3. Amém? Aleluia. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar podendo compartilhar a palavra do Senhor junto com a igreja. Amém? Números 14, 3 diz assim: E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? E agora desce lá para o versículo 11. O Senhor disse a Moisés: Até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que já fiz no meio dele? Amém. Aleluia. Senhor Deus, Senhor Pai, nós acabamos de ler a Tua rica e poderosa palavra, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa levar a nossa mente, o nosso coração cativo para Ti, meu Deus. Que nossos corações possam estar preparados para receber a Tua palavra nesta noite, meu Pai. Me esvazie de mim mesmo, meu Deus, e me enche de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Louvado seja Deus. A gente estava falando aqui de adolescente e criança, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu era mais jovem, né? Eu sempre fui uma pessoa bem curiosa de fazer perguntas. E a minha pergunta favorita era por quê? Era a minha pergunta favorita. Eu sempre, não pode fazer isso, por quê? Aí minha mãe falava, por que não? Aí eu virava para minha mãe ou para meu pai e falava assim, por que não é resposta. Agora, adulta, eu sei que não é uma frase completa, né? Uma palavra que em si é uma frase completa. Mas eu sempre gostei muito de fazer perguntas. E isso é algo bom em uma pessoa. Uma pessoa que faz muitas perguntas aprende, descobre muito, aprende mais coisas. As minhas amigas, o meu irmão, eles me chamam de know-it-all, que traduzindo sabe tudo. Porque pensa numa coisa, eu li, ou ouvi um podcast, ou eu sei um documentário, eu aprendi alguma coisa sobre isso. Porque se chamar minha atenção, eu quero fazer perguntas e saber mais sobre aquilo. Mas essa pergunta, por quê, quando é colocada, aplicada para Deus, como o povo de Israel falou assim, e por que o Senhor nos traz a essa terra? Esse porquê vem cheio de dúvida quando a gente faz essa pergunta para Deus. Esse porquê vem com falta de fé, vem do cansaço, vem da demora, da espera que a gente está, da dificuldade. Quando a gente vira e fala assim, por que Deus? Sem fazer as pessoas ficarem constrangidas. Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? Por que Deus? Eu já. Mais de uma vez. Por que Deus? E a gente é um pouquinho dramático, né? Por que eu? Por que assim? Por que agora? Por que não agora? Por que desse jeito? Por que, como os israelitas falaram, por que até aqui nessa terra? Por que desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? A gente só chega diante do Senhor fazendo essa pergunta. Por quê? O porquê é duvidoso. Porque você pergunta para uma pessoa e fala assim, por quê? Tipo, me explica aí, o que você está pensando? Qual é a sua linha de pensamento que você está me dando essa resposta? Ou está fazendo isso, ou isso está acontecendo?
Essa é a nossa atitude quando a gente faz essa pergunta para Deus. O Senhor me confrontou com isso. Eu estava fazendo um devocional e o título do dia era The Why Child, a criança do porquê. E é nós. A gente é os filhos do porquê. As crianças do porquê. A gente enfrenta alguma dificuldade, a gente passa por algum problema, a gente já testa o nosso limite, né? Porque a gente tem um limite curto, porque a gente tem uma ideia de como tudo deveria ser, de como deveria acontecer, de quando deveria acontecer. E quando foge do nosso pensamento, da nossa linha de pensamento, quando foge do nosso controle, a gente automaticamente já fala, mas por que, Senhor? Por que vai ser desse jeito? Por que tem que ser assim? No versículo que a gente leu, os israelitas fizeram essa pergunta. Por quê? E eu acho que acontecendo "e" fica até mais, como diz respeito. E por quê? E por que o Senhor nos trouxe até essa terra? E esse porquê, a maior parte das vezes, é isso. Eles estavam ali, gente, pertinho já da terra prometida. Eles tinham mandado os espias para entrar lá na terra. Então significa que eles estavam ali já. Estavam praticamente lá, a terra que Deus já tinha prometido para eles. E eles, porque não estava acontecendo do jeito que eles acharam que ia ser fácil demais. Né? E a gente quer viver essa vida que o Senhor nos promete, uma vida abundante. Amém, glória a Deus. A gente gosta dessa parte, né? Em João 10, a parte B do versículo fala isso. Que a gente vai viver uma vida abundante. Aí mas a gente não quer ler lá no versículo 16, quando Jesus fala assim, mas neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não, mas aí a gente não, o bom ânimo a gente não quer nem ver, porque já falou que a gente vai sofrer aflição. Por quê? Por quê? Eles estavam ali. A terra que o Senhor já tinha prometido, já tinha entregado para eles. E eles ali, diante delas, perguntaram para o Senhor, por quê? Por que está acontecendo desse jeito? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Às vezes, a gente ora, pede para Deus nos livrar, tirar a gente de certas situações. E quando a gente chega sai daquela peleja, passa pelo mar vermelho, quando a gente está chegando ali, quando a coisa começa a não acontecer do nosso jeito, a gente já fala, calma aí, por que está demorando desse jeito? Se a terra prometida está aqui, por que a gente tem que fazer essa volta toda aqui? Por quê? Me explica. Como se Deus devia alguma satisfação para nós. A gente pediu para o Senhor nos livrar, para tirar a gente do Egito. Estamos perto da terra prometida. Mas porque não aconteceu do jeito que a gente imaginou, a gente começa a perguntar o porquê para Deus. E queremos já voltar de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou do Egito. Estava bom demais nessa hora. Gente, o povo não esperou chegar, nem completamente fugir do Egito. Estava no Mar Vermelho. E eles falaram assim, por que você nos trouxe aqui para morrer? O povo começou já rápido. Eles não tinham nada para reclamar. Maná caía do céu. A roupa crescia no corpo. Eu sei que todo mundo ia gostar dessa. O sapato não desgastava. Tinha uma coluna durante o dia, um ar-condicionado central. À noite era uma coluna de fogo. Para proteção e para aquecer eles. Eles não tinham o que reclamar. Mas mesmo assim, várias vezes a gente vê eles questionando Deus. E perguntando para Deus o porquê. Tem cebola no Egito. Nós não, porque vamos voltar para o Egito. Seguindo aqueles versículos, eu não li, mas eles falam assim, vamos escolher uma pessoa para nos liderar e vamos deixar Deus para lá, né? Vamos escolher uma outra pessoa e vamos de volta para o Egito. Tudo porque não estava acontecendo do jeito que eles queriam. E a gente faz a mesma coisa. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo? Aleluia. Por que, meu pai? Por que a minha família? Por que o meu filho? Por que isso? Porque a gente é cheio do porquê. O problema não é a gente fazer pergunta para o Senhor. O problema
do porquê é que essa pergunta vem de um lugar da frustração e que a gente, de outras palavras, está duvidando que Deus é capaz de operar. Por quê? Se o Senhor está realmente no controle, por que que isso está acontecendo? O mundo é cheio dessas perguntas. Mas se o Deus é tão bom, por que está acontecendo isso? Se eu sirvo um Deus que tudo pode, por que que eu estou passando por necessidade? A gente questiona, a gente pergunta. É a frustração, é a tristeza, é o cansaço, é emoções completamente normais e saudáveis, mas a gente não pode ficar agarradas nela. Porque essas emoções que é normal a gente sentir, chega diante de Deus e fala assim, meu Deus, eu estou cansada, eu estou frustrada, mas você não vai questionar a Deus e você não vai ficar nessas emoções até um ponto que vai virar algo tóxico para você. Jesus, a gente lê no Novo Testamento, Jesus chorou, Jesus ficou angustiado, Jesus ficou com raiva. Normal, a gente é ser humano, a gente vai sim ter sentimentos, mas o problema é não deixar esses sentimentos nos infiltrar de um jeito que a gente vai chegar num ponto de questionar o poder de Deus na nossa vida, o controle de Deus sobre as coisas. Muitas pessoas na Bíblia passaram por tempos que fizeram perguntas para Deus. Abraão, Sara, Davi, Jó. Jesus mesmo fez uma pergunta para o Senhor, para Deus na cruz. Gente, a Bíblia é cheia de perguntas, de pessoas que fizeram perguntas para o Senhor. O povo de Israel estava aqui, né? Como a gente fala, com queijo e a faca na mão, estava ali para entrar naquela terra prometida e pegar uva que precisava de 2 homens para carregar elas, mas eles deixaram o medo tomar conta deles e cegar eles. E eles começaram, não, mas por que que a gente está chegando até aqui? Por que que está sendo desse jeito? Os nossos porquê, a gente é cheio dos porquê e vazio de confiança. Porque o porquê é falta de confiança em Deus. Porque se a gente realmente confiasse em Deus, eu não estou falando isso, gente, porque eu não faço, não. Eu já fiz essa pergunta para o Senhor. Mas quando a gente faz essa pergunta, por que, meu Deus? Por que a demora? Por que desse jeito? Por que assim? A gente é cheio dos porquê e vazio da confiança em Deus. A dúvida vem. A gente encontra também no Novo Testamento, em João 9, os discípulos perguntando para o Senhor, por que que esse homem é cego? Será que os pais dele, ou ele pecou? E o Senhor fala assim, não, para que a glória de Deus se manifesta nele. Amém. Nós temos que mudar o nosso porquê e começar a perguntar, para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou enfrentando essa dificuldade? A resposta sempre vai ser que é para a glória do Senhor seja manifestada. Nós temos que mudar o nosso porquê e falar assim, para que, Senhor? Para que o Senhor está permitindo isso acontecer? Me mostra, meu Pai. Para quê? Para que o Senhor está querendo que isso aconteça desse jeito? Eu não estou vendo, meu Deus, mas eu vou escolher confiar. Para que o Senhor quer que isso aconteça na minha vida? Para que a glória do Senhor seja manifestada. Esse é o para quê? Para o mundo ver que Ele é Deus, que Ele está no controle. Que mesmo diante de certas coisas difíceis, a gente escolhe confiar e crer que o nosso Deus está no controle de tudo. Nada fugiu do controle do nosso Deus. O controle, gente, é uma ilusão que a gente tem como ser humano. Porque, na verdade, a gente não tem controle sobre nada. Uma coisa que a pandemia provou foi isso, que a gente não controla nem nós mesmos. Porque durante a pandemia a gente viu isso. A gente pensa que a gente tem controle. E a gente gosta de controlar. Quando a gente pode, eu vou conseguir controlar isso. O que você está controlando? O restaurante onde que a gente vai comer hoje. A única coisa que a gente consegue controlar. E olhe lá.
A gente não tem controle de nada. Quem tem o controle é o nosso Senhor, amém? O Senhor quer a nossa confiança. O Senhor, gente, eu escrevi aqui na minha anotação, eu escrevi assim, yikes. 2 vezes durante a minha anotação. O Senhor virou para Moisés e falou assim, até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Eu escrevi, yikes. Porque se o Senhor virasse para mim e falasse isso, gente, eu ia encolher até eu sumir. Porque eles estavam questionando Deus. Viraram para Deus com um tupetão. Por que, Senhor? Eu disse, até quando esse povo vai me provocar? Aí no final do versículo fala assim, até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Meu Deus. Como que a gente vai perguntar por quê para Deus? Diante de tudo que o Senhor já tem feito na nossa vida? Aleluia. Dos milagres que o Senhor já tem operado na nossa vida? Aleluia. Dele ter nos salvado, nos libertado, aleluia, curado, tem mudado a nossa vida. Oh, glória. Até quando? Foi o que o Senhor falou para Moisés. Até quando esse povo vai me provocar? Me perguntando por quê, duvidando de mim e não vai crer em mim? Aleluia. Porque quando a gente faz essa pergunta, o porquê, é isso que acontece. A gente está anulando tudo que o Senhor já fez por nós, porque a gente está no olho, no shiny prize que está ali na nossa frente. Não, o Senhor fez maná cair do céu, o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor nos livrou, salvou os nossos filhos no Egito, está aqui. Mas não, eu quero saber por quê, então senão eu vou voltar para o Egito. Meu Deus. Quando as coisas não vão do nosso jeito e a gente começa a fazer o porquê, a gente dá as costas para o Senhor e tenta fazer as coisas do nosso jeito, e o lugar final é o Egito. É ser escravo de novo do inimigo. Porque quando a gente questiona Deus e tenta falar assim, não, vamos escolher uma pessoa e vamos seguir de volta para o Egito, é isso que vai acontecer. Porque o Deus os livrou das mãos do inimigo enquanto eles estavam na jornada. O Senhor que estava dando a eles o de comer, a água saía da rocha, o mar abria. Aleluia. E eles achando que ia voltar para o Egito debaixo dessa mesma misericórdia do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Quando a gente pergunta o porquê, em vez do para quê, é isso que acontece. Senhor, a gente tem que aprender a fazer as perguntas certas para o nosso Deus. Porque Ele já sabe o que está no seu coração. Aleluia. A gente sempre ouve falar, a gente aprende a palavra do Senhor, Abraão e Sara. Abraão, Deus chegou e falou para Abraão, você será pai de multidões. Gente, eu acho crazy, porque a palavra de Deus fala que Abraão riu. Aí numa outra parte fala que Sara riu. É loucura para mim. Mas aqui a gente vê o Senhor entregando a promessa e passando o tempo. Aí Sara tentou fazer do jeito dela e a gente sabe que isso não deu certo. Em 2 Pedro, versículo 3, versículo 9, fala assim, o Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguns o julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. É por isso que o Senhor às vezes faz a gente esperar. O para quê? Para que eu aprenda. Para que a glória do Senhor seja manifestada. Aleluia. Porque eu creio que o meu milagre vai ser muito grande. Porque se eu estou esperando, aleluia, o meu milagre vai ser muito grande. Eu confio no Deus da promessa. Aleluia. Porque o meu Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Custa tanto para a gente confiar. E é tão fácil para a gente perguntar por quê para Deus. É muito fácil, bem naturalmente. Perguntar o porquê. O momento que algo acontece na nossa vida,
a gente que causa frustração, que causa algo, né? Um desconforto, a gente já começa. Por quê, meu Deus? Por quê? Sara recebeu a palavra, o Senhor falou, e a palavra do Senhor fala, quer ver? Deixa eu achar aqui. Em Gênesis 18:12, fala assim: Sara riu e questionou, E o Senhor fala com Abraão assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo grande demais para o Senhor? Porque ele fala aqui, ó, Deus ouviu a pergunta do íntimo de Sara. Ela nem abriu a boca para falar, mas ele ouviu o coração dela. Então você está falando assim: mas irmã Letícia, eu não falo em voz alta porque ele ouviu o seu coração. Aleluia. Ele está ouvindo o seu coração. Então, meu irmão, abra a boca e conte para ele, porque ele já sabe. Aleluia. Yes. A gente está perdendo tempo ficar em silêncio diante de um Deus que tudo sabe. Meu Deus. Ele sabe. Gente, Sara riu e pensou, e Deus ouviu. O Senhor conhece o nosso coração. Se o Senhor já sabe a pergunta que está no seu coração, faça ele para ela. Faça essa pergunta para ele. Aleluia. Fala assim: meu Deus, eu quero mudar o jeito de eu conversar com o Senhor. Eu quero aprender a fazer as perguntas certas. Maria perguntou como que ia acontecer, como que ela ia ficar grávida do Filho de Deus. Ela queria saber. Ela não falou por quê. Ela falou como. Como? Meu Deus, como que isso vai acontecer? Foi a pergunta que Abraão fez para o Senhor. Como que isso será possível se Sara já está avançada em idade e eu também? Ele não duvidou, ele só perguntou como, meu Deus. Mas Sara duvidou. E ela não falou nem em voz alta, gente. A gente tem que tomar cuidado. Chega diante do Senhor e faz a pergunta para Ele. Fala com Ele. Fala assim: meu Deus, o Senhor me prometeu, está acontecendo isso, a situação está difícil, eu não estou vendo um escape, mas me ajuda, Senhor, a ver o para que isso tudo está acontecendo. Aleluia. Tem uma diferença em fazer perguntas para Deus e uma diferença em questionar a soberania de Deus. Porque quando a gente questiona, quando a gente duvida, quando a gente ri da promessa, é isso que acontece. A gente está duvidando que Deus é capaz, que Deus é o Todo-Poderoso. O porquê vem da carne, mas o para quê vem do Espírito. Aleluia. O para quê sempre será para a glória do Senhor. Aleluia. Porque a gente enfrenta certas coisas que vai servir de testemunho. E esse testemunho vai trazer glória para o nome do Senhor. Aleluia. Não é para nós não, é para Ele. Aleluia. Porque a gente não merece nada, mas Ele é capaz de fazer tudo. Ele olha para nós com um olho de compaixão e nos ama e faz promessa para nós. Mesmo Sara duvidando, o Senhor a deu o filho da promessa. Aleluia. E abençoou ele. Então, meu irmão, conte para o Senhor, faça suas perguntas para o Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Jó, eu estava falando com a minha mãe ontem, eu nunca tinha lido completo o livro de Jó. E eu estava lendo e eu fiquei passada. Eu conheço a história de Jó. O capítulo 3 de Jó é tudo pergunta, começando com porquê. Por quê? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Gente, e Jó, a gente não pode reclamar, porque Jó passou por prova. Ele passou por todo tipo de perda que a gente pode imaginar, e mais um pouquinho, traição, ele passou. E ele estava ali, perguntando para Deus: por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Por que que isso está acontecendo? Por que que o Senhor tirou a vida do meu? Por que? Tá ali, ó, do versículo 10 ao 26, é um monte de porquê. Em meio disso tudo, ele perguntou para Deus o porquê aquilo estava acontecendo. Mas a gente tem que começar a mudar. Eu vi aqui, eu falei assim: meu Deus,
Jó fez a pergunta errada. Não era por quê, é qual. Qual é o propósito do Senhor nisso tudo? Qual é o propósito do Senhor nessa tempestade que se levantou? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Qual é qual é o testemunho que o Senhor quer que eu tire disso tudo? Qual o propósito de Deus em meio a essa dificuldade é melhor do que o porquê dessa dificuldade? Porque o qual põe o Senhor de volta no trono e no controle. Qual, Senhor? Porque eu sei que se está acontecendo, o Senhor está no controle dessa dificuldade. Eu sei que o Senhor está no controle disso. Então, qual é o propósito dessa situação? Mais na frente, a gente vê o Senhor fazendo perguntas para Jó. Se a gente tem perguntas para o Senhor também tem pergunta para nós. Porque o Senhor fez pergunta para Abraão e ele fez perguntas para Jó. Gente, eu recomendo a vocês ler, porque eu fiquei com as pernas tremulas quando eu li. Porque o Senhor virou para Jó e falou assim: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. O Senhor está querendo falar assim: calma aí, enxerga quem você é. Você é criatura, não o Criador. Eu vou fazer pergunta e você vai me responder. Meu Deus. Cinja os lombos como homem. Meu Deus do céu. Jó ficou ali, ó, e o Senhor fazendo perguntas para ele. Mas só que depois disso tudo, Jó se arrependeu, reconheceu, porque a gente tem que reconhecer. Aleluia. Depois de tanto dos porquê que a gente faz para Deus, o Senhor não vai responder, meu irmão, as nossas perguntas, porque o Senhor não nos deve nada. Ele não deve uma resposta para você. Se Deus te deu uma resposta, respondeu a sua pergunta, louvado seja Deus. Mas às vezes a gente só vai saber o porquê que isso tudo está acontecendo muito depois, e às vezes a gente nunca vai ficar sabendo o porquê. Mas aqui, ó, eu vejo. Esse aqui é outro versículo que eu escrevi Aikes nele. O Senhor falando assim: eu lhe farei perguntas e você me responderá. Resumindo tudo, Deus estava perguntando para Jó: você tem a minha força? Você tem mais sabedoria do que eu? Mais entendimento do que eu? Você pensa que faria melhor do que eu? É isso. Porque esse porquê tá falando assim: meu Deus, não, vou te dizer que meu plano tá aqui, ó. Esse aqui, vai acontecer isso assim, aí depois, não, esse aqui pode ser do jeito que o Senhor quiser, mas essa parte aqui, até essa daqui, tem que ser do meu jeito. O Senhor não pegou o script, não, esse aqui tá o script, tá? Aqui, é esse aqui, então vamos seguir esse aqui. Porque o Senhor fez eu passar por certas coisas, eu não sei porquê, né? Então tá aqui, a gente chega diante do Senhor e trata Ele como Ele fosse qualquer pessoa. O Senhor perguntou para Jó: você tem a minha força? Aí a gente pulando lá no versículo 42 de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Aleluia. Depois, meu irmão, de tudo que Jó passou, depois dessa conversa intensa com Deus, Jó chegou a essa conclusão. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Essa é a verdade, a gente não entende. A gente não sabe do que a gente está falando. A gente não tem o poder do Senhor para ver. A gente vê aqui, ó, o presente. A gente não consegue enxergar o futuro. A gente sabe o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Mas só o Senhor pode ver lá na frente. Aleluia. O máximo que a gente pode tentar, planejar, arrumar, quem está no controle do nosso futuro é o nosso Deus. Jó continua: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia.
A gente não tem, meu irmão, a capacidade de entender. Porque se o Senhor falasse para nós exatamente o que fosse acontecer, a gente ia entrar em pânico e ia cair duro. Porque se a gente soubesse tudo, eu tenho a mania de ver uma foto minha quando eu era mais nova e brincar e pegar a foto e falar assim, tão nova, tão bonita, tantas coisas que eu queria te avisar, te explicar que ia acontecer com você. Porque eu agora, com 31 anos, sei muito mais coisas do que a Letícia que está lá no meu espelho com 16 anos. Se eu falasse para ela que ela ia passar por um tempo de ansiedade, de depressão, ela não ia acreditar em mim. Se eu falasse para ela assim, olha, vai ser uns dias difíceis na sua vida, ela não ia acreditar em mim. Olha só, sua mãe vai passar por tratamento, ela não ia acreditar em mim. Porque eu, naquela época, eu não tinha sabedoria, eu não conhecia. A gente não tem a capacidade, meu irmão, de tentar falar para Deus o que tem que ser feito. Foge do nosso conhecimento. É fora do nosso... Nossa, a gente não consegue nem imaginar o que o Senhor está fazendo. Nós temos que confiar. Deus entra sempre na hora certa, não respondendo os porquês, mas se dirigindo ao nosso coração. Ele não vai talvez responder a sua pergunta, mas ele vai atender o seu coração. Ele vai olhar para o seu coração, para o profundo do seu coração, como ele olhou para o íntimo de Sara e viu as perguntas dela. Ele conhece. Amém? Aleluia. Nós temos que mudar, então, o nosso porquê e começar a perguntar para Deus, para quê? É o mais importante. É o mais importante do que o porquê. O quê? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso, meu Deus? Perguntar com o coração que quer aprender com Deus. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Me ensina, meu Deus. Qual é o propósito nisso? O que o Senhor quer que eu tire disso tudo? Me mostre, me revela, Senhor. Me dê sabedoria para me entender o que está acontecendo. Mudar o nosso jeito de perguntar. Porque esse porquê é cheio de dúvida. Davi fez perguntas para o Senhor e Deus chamou ele de um homem segundo o seu coração. Não é errado você perguntar, é errado você questionar. Perguntar é diferente. Você não vai estar interrogando Deus, você vai estar perguntando para Deus. O que está acontecendo, meu Deus? Eu não estou entendendo, mas eu creio que o Senhor sabe. O Senhor sabe para que isso está acontecendo e qual é o propósito. Então me mostra. Me ajuda a entender. Ou me fortalece para mim aprender lá no depois. Porque nem sempre a gente vai saber o porquê agora. Aleluia. Quando a gente questiona Deus, mostramos falta de fé, desconfiança. E na verdade, a gente acha que conseguiria fazer melhor e mais rápido do que Deus. A pergunta o que, em vez do porquê, colocamos Deus de volta no trono. Perguntar o que sugere humildade e confiança em Deus. O porquê é soberbo. Porque a gente dá para entender que a gente sabe o que está acontecendo melhor do que o Senhor. E o que é humilde. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Me mostre, meu Deus. Amém? Amém? Aleluia. Se vamos conseguir mudar esse porquê, a gente tem que ter uma mudança de coração. Ter um coração humilde para aprender do nosso Deus. Um coração humilde de reconhecer que a gente é nada sem Ele. Quem está no controle é o nosso Senhor. É uma postura de coração em relação a Deus que nos fará esperar com paciência nele. É uma postura de coração. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, ou o amanhã não nos pertence. A gente tem que ser sábio e esperar com confiança no Senhor. Deus já sabe o resultado da nossa espera, da nossa dificuldade. Ele quer nos encontrar nesse meio aí, ó. Nesse meio dessa dificuldade, desse problema. Ele quer nos encontrar aí e nos alcançar
por meio da nossa obediência e da nossa entrega a Ele. Porque é obedecer, esperar. O Senhor fala assim, espere aqui, você vai ficar. Você está obedecendo a palavra do Senhor. Você não está tentando ir correndo e fazer as coisas do seu jeito. Você está esperando nele, obedecendo a palavra, a voz do nosso Senhor. Para nos ensinar como liberar o controle, a gente tem que confiar no Senhor. Porque quando confiamos nele, o porquê não é mais o nosso foco. Quando a gente confia no Senhor, o porquê não é mais o que vem primeiramente na nossa cabeça, mas sim o nosso relacionamento com Ele. Porque quando a gente fala o porquê, a gente está com o olho no que virá, o que pode acontecer. Por quê? Eu quero saber por que eu não cheguei até ali agora. Mas quando a gente confia no Senhor, o nosso relacionamento com Deus é tão saudável, é tão grande, tão profundo, que a gente fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou escolher confiar. Amém. Eu vou escolher esperar no Senhor. Eu vou escolher obedecer. Amém? Amém? Não é fácil, mas continue firme, meu irmão. Continue firme, esperando no Senhor, crendo que Ele é capaz de fazer muito além do que a gente pode imaginar. Amém. Não vamos ser como o povo de Israel, que duvidou do Senhor, que não creu nele, que provocou Deus. Porque foi essa palavra que o Senhor usou. Moisés teve que rogar pelo povo. Mas agora a gente pode chegar diante de Deus e falar assim, meu Deus, eu me arrependo dessas horas de frustração que eu cheguei diante do Senhor e perguntei o porquê, que eu questionei o Senhor, o seu poder na minha vida. Me perdoa. Nós temos que chegar diante do Senhor e falar assim, meu Deus, me ensina. Que na hora que a frustração vir, eu mude o jeito de conversar, eu mude o jeito de eu perguntar, eu mude o jeito de eu lidar com essas situações. Porque só falando porquê, não vai resolver nada. Só estava murmurando como o povo de Israel. A gente tem que aprender com as dificuldades. Aprender com o tempo de espera que Deus tem na nossa vida. Nunca o porquê mais. Não vamos mudar. Em nome de Jesus, amém? Não vamos mais fazer essa pergunta, o porquê. Vamos mudar. Vamos assim, Senhor, qual é o seu propósito? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? O que eu vou aprender com isso? A gente tem que mudar, amém? A nossa obediência torna os tempos difíceis um pouco mais fácil de suportar. Porque a gente sabe que o Senhor está no controle. E não adianta, meu irmão, a gente só falar assim, não, eu confio em Deus. Aí o nosso ritmo está falando, por quê? Não adianta. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Vamos, nessa noite, chegar diante do trono do Senhor. Faça suas perguntas para Ele. Não tenha medo de chegar diante do Senhor com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com as suas perguntas. Não tenha. Chega diante do Senhor com sabedoria, com humildade. E fale com Ele. Fala assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Eu não sei o porquê não. Eu não vou nem perguntar, porque eu não vou conseguir entender. Mas me ajude a enxergar, a ver, meu Deus. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver o propósito que o Senhor tem em tudo isso. O povo, meu irmão, estava ali caminhando há anos. Não era 1 ano, 2 anos. Eles ficaram 40 anos no deserto. Eles viram o Senhor cuidar deles em maneiras, em jeitos completamente assim, coisa de filme. Nem pessoas de filme iam conseguir imaginar uma coisa daquela. O Senhor proveu, o Senhor foi fiel a eles. O Senhor livrou eles das mãos do Egito, de Faraó. E eles mesmo assim, quando enfrentaram uma dificuldade, eles recuaram e já perguntaram o porquê. E o Senhor perguntou, até quando esse povo não crerá em mim? E essa pergunta que eu deixo aqui, até quando a gente vai ficar perguntando o porquê para o Senhor? Até quando a gente vai ficar fazendo essa pergunta e questionando a soberania do nosso Senhor? O poder, a habilidade do nosso Deus?
Se Ele prometeu, meu irmão, eu creio que Ele vai cumprir. Aleluia. Eu creio. Porque eu conheço a palavra, você conhece a palavra, e aqui a gente vê que o Senhor, Ele, toda vez que Ele fez uma promessa, Ele cumpriu. Não foi do jeito que as pessoas pensaram que ia ser, mas aconteceu. Amém? Eu quero convidar vocês nessa noite a fazer uma oração e falar com o Senhor. Conte as suas perguntas para Ele. Faça ela nessa noite. Fala assim: meu Deus, eu estou enfrentando algo. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero que o Senhor ouça a minha voz nessa noite. Ouça, Senhor, as minhas perguntas. Me ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a quebrar essa mania, meu Deus, de ficar questionando e perguntando o porquê, meu Deus. Nos ajuda a confiar mais. Nos ajuda, meu Deus, a confiar que o Senhor é fiel, que não vai ser do nosso jeito, meu Pai. Nos ajuda naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos, Senhor, de tristeza, naqueles momentos, Senhor, de medo. Nos ajuda, nos fortalece, meu Deus. Nos ajuda a lembrar, meu Pai, que o Senhor está e sempre esteve no controle de tudo. Talvez, Senhor, meu irmão, a minha irmã nessa noite não está entendendo o que está acontecendo. Mas eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa mostrar para eles, falar com eles, meu Pai, abrir os olhos espirituais deles para que eles possam ver que é tudo, Senhor, é para a glória do Senhor. Que é para a glória do Senhor, meu Deus. Se você, aleluias, que cuidar de você e jamais te esquecer. Aleluia. Ele sabe de tudo. Ele conhece o seu coração. Que você está passando. Chega diante dele nessa noite como filho, como filha. E ele está cuidando. Aleluia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Aleluia. Nem era pra você estar aqui. Lembre dos livramentos Mas Deus falou que Ele assim: já fez por nós. esse aí vou levantar. Não é mais porque, é para quê. Colocar as mãos, eu vou abrir. Tire lições dessa situação. Tire lições.